Olá, alunos da Escola Samatec, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso técnico de mecânica. Esse é o primeiro videoaula da disciplina de processos de caldeiraria. Bom, nessa videoaula o que a gente vai ver? O que é caldeiraria, né? Vamos definir o que é caldeiraria, entender um pouco o que é essa atividade. E vamos falar das ferramentas principais, né, utilizadas pela caldeiraria. Beleza? Bom, o que é caldeiraria, né? É um ramo da metalmecânica responsável pela fabricação ou manutenção de peças, componentes ou estruturas metálicas que envolvam a traçagem, corte e dobra, né, e uniões ou soldagem de chapas e perfis metálicos. Então toda atividade, né, que metalmecânica que envolva corte de chaparia, soldagem, né, que não tenha usinagem, é conhecido como caldeiraria. Fabricação de geladeira, fogões, por exemplo, são aplicações de caldeiraria. Estruturas metálicas como telhados de galpões, portões, grades, armários metálicos, isso tudo está dentro de caldeiraria. Fabricação de tanques, né, metálicos, então isso é caldeiraria, certo? Bom, então a gente vai ver agora as principais ferramentas, né, que são utilizadas pela caldeiraria, né? Uma das principais ferramentas é o compasso, né? A gente vai ver as ferramentas que são utilizadas para traçagem, né, de caldeiraria, depois para dobra, corte e acabamento também. Então, para traçagem, né, uma das principais ferramentas é o compasso. E existem dois tipos de compasso, né? Existe o compasso de traçar, né, marcar a medida que você quer na peça, e existe um compasso apenas de transferência de medida. Então, o compasso de traçar ou o compasso de pontas, ele é usado para transferir uma medida, traçar arcos ou circunferências. Você quer marcar uma circunferência numa chapa, num perfil, você vai usar o compasso de pontas. Agora, se você quiser apenas conferir medidas, por exemplo, de tubulações, o diâmetro interno de uma tubulação ou de um perfil quadrado, ou até mesmo o diâmetro externo, então a gente usa o compasso de verificação ou o compasso de centro. Aí tá as imagens, né, e exemplos desse tipo de compasso. O compasso que aparece mais à direita, né, é o compasso de traçar ou o compasso de pontas. Você vê que ele tem as duas pontas retas, né? E os outros três compassos da esquerda, eles são compassos de verificação. Você pode reparar que as pontas deles são para dentro ou para fora. Esse que é para dentro é para a gente comparar medidas externas, né, ou espessuras de chapas também. Esse segundo, que as pontas são para fora, é para a gente comparar medidas internas, né? Então você pega a medida interna ali. E o terceiro ali, que tem uma ponta reta e uma curvada, é um compasso de centro. Você bota essa ponta reta no centro e a ponta curva, você vai pegar a medida externa, né, da sua circunferência, por exemplo. Uma outra ferramenta muito utilizada em caldeiraria, né, são os esquadros. Então nós temos aí um esquadro simples, comum, né, e nós temos o esquadro de precisão, ou também chamado de esquadro combinado. Os esquadros, eles são utilizados para a gente traçar, né, retas, né, horizontais ou verticais, com ângulos de 90 ou 45 graus, né, entre si. Então você tem uma chapa, você quer fazer uma traçagem, uma linha, né, a 90 graus com a superfície da chapa. Então a gente utiliza essa ferramenta. A 45 graus, né, uma linha inclinada, ou para cima ou para baixo. Então você utiliza também essa ferramenta, o esquadro. Então, uma ferramenta muito utilizada aí na traçagem
medidas nas chapas. Uma outra ferramenta também muito utilizada na caldeiraria é o nível de bolha, né? Nós temos o nível mais simples, mais comum, e temos também níveis de precisão, né? São mais elaborados, né? Você tem uma escala, né, mais precisa e aí você consegue nivelamentos mais precisos. Também é uma ferramenta que auxilia na traçagem, na instalação de peças, né, de caldeiraria. Outra ferramenta muito utilizada são os martelos, as marretas e os macetes, né? O martelo é uma ferramenta de impacto, né, constituída de um bloco de aço, carbono, preso a um cabo de madeira, né? Sendo as partes que dão golpes, a face ali do martelo, ela tem um tratamento térmico, né, chamado de têmpera, né? Vocês devem ter visto isso já na disciplina de materiais ou vão ver mais para frente na disciplina de materiais. É um tratamento específico para que a face do martelo não se deforme, né? Então também é muito útil aí na caldeiraria. E aí nós temos alguns tipos de martelo, né? Esse martelo tipo bola, né? Essa figura mais à esquerda, e os martelos tipo pena, né? Aí eu tenho o pena reta e o pena cruzada, né? O martelo tipo bola, por exemplo, ele é usado para rebitagem, a gente vai ver mais na frente. E o martelo tipo pena, você utiliza essa pena dele aí para, por exemplo, fazer uma curvatura numa chapa ou diminuir o empeno, por exemplo, numa chapa, certo? Então é muito utilizado na caldeiraria também. Marretas e macetes, né? A marreta é um tipo de martelo, porém é mais pesada, né? É para um trabalho mais pesado. Também utilizado aí para diminuir empenos em chaparia ou perfis, né? Para fazer alguma ajustagem na hora de montagem da chaparia ou do perfil que você estiver trabalhando, né? E o macete é como se fosse uma marreta, porém ele não é de aço, ele é de borracha ou um plástico, né? Um elastômero, certo? Ou borracha ou um plástico, um nylon, né? Ou pode ser de cobre e madeira também. Ele é muito utilizado quando você não pode danificar a peça que você está trabalhando. Então você consegue martelar, mas sem danificar o acabamento, por exemplo, da sua peça, beleza? Bom, dando continuidade, a outra ferramenta também muito útil na caldeiraria são as morças, né? Então a gente viu, ferramentas são utilizadas na traçagem, né? Os esquadros, os compassos, e agora são as ferramentas que são utilizadas para você fixar uma peça, segurar uma peça, e aí você vai fazer a sua marcação, a sua traçagem na peça. Ou também a morsa é utilizada, né? Você prende a sua peça e com o martelo ou a marreta você vai dobrar a peça, né? Uma chapa, um perfil, uma barra chata, por exemplo. Você vai dobrar da maneira que você quer, você vai conformar a sua peça, né? É um processo de conformação mecânica, que são atividades da caldeiraria, certo? Então nós temos aí a morsa de mão, né? A morsa de bancada, que é muito comum, né? Também é chamado de torno de bancada, o pessoal conhece com esse nome. E nós temos a morsa de máquina, que são utilizadas em máquinas ferramenteiras ou máquinas operatrizes, como furadeiras de bancada, fresadoras, certo? Então você vai usinar a sua peça, você prende ela nessa morsa e aí você executa o trabalho, né? Então são alguns tipos de morsa, né, que a gente tem. Outra ferramenta utilizada para fixação de peças são os grampos, né? E aí nós temos um exemplo, um grampo em C. Ele tem esse parafuso, né, e aí você vai girando, né, e o parafuso vai prender a peça na posição que você precisa. Então é uma ferramenta muito utilizada também na caldeiraria, certo?
você tem que prender uma peça na outra para você fazer, por exemplo, uma furação ou a soldagem mesmo. Então você utiliza grampos, né, como esse daí para fixar a peça na posição que você precisa. Bom, aí a gente viu as ferramentas são utilizadas para traçagem, então as ferramentas são utilizadas para fixação, né? E agora, depois que você traçou, você marcou lá a medida na sua chapa, na sua peça, você precisa muitas vezes fazer um corte ali naquela marcação. Então são utilizados esse tipo de ferramenta, que é a serra, né? É uma ferramenta que pode ser utilizada para fazer cortes, né? E aí a serra, nós temos as serras manuais, que são esse arco de serra, né? Essa figura mais à esquerda. E nós temos as máquinas de serra também, a máquina de serra fita e a máquina de serra de movimento alternativo. Então essa figura central é uma máquina de serra fita, onde a serra dela é uma fita mesmo, né? Você monta nessa máquina, né? E essa fita gira nessa máquina, né? E vai cortando a sua peça. Já essa figura mais à direita é uma serra de movimento alternativo. A sua serra é semelhante a essa serra que é montada no arco manual aí, no arco de serra manual. É uma lâmina de serra, né? Você monta na máquina e a máquina trabalha com movimento alternativo. Então é diferente da serra fita, que a fita trabalha girando, é uma fita mesmo, né? Como se fosse uma cinta de aço, né? Uma serra. E já nessa serra de movimento alternativo é só uma lâmina e a máquina trabalha com movimento alternativo. Então existem vários modelos de máquinas de serra, mas é uma das formas de você cortar as suas peças, né? Existem outras formas também, como vocês devem conhecer. O maçarico, por exemplo, a lixadeira manual, né, esmerilhadeira manual, você pode colocar um disco de corte para fazer o seu corte. Então existem outras formas de corte também, a serra é um deles, tá? Que é muito utilizado também na caldeiraria. Aí algumas considerações quando a gente vai escolher a serra ideal para cada tipo de serviço, né? Existem algumas normas para se fazer isso. A primeira norma diz o seguinte: a gente deve ter a serra, existem serras com quantidade de dentes, né? Então a gente escolhe a serra da seguinte maneira: ela deve ter pelo menos 3 dentes em contato com a peça na parte mais fina. Então você tem a sua peça, a parte mais fina da peça, onde a serra vai passar, você tem que escolher uma serra que tenha dentes finos, de maneira que eu tenha naquela parte pelo menos 3 dentes da serra em contato com aquela parte. Isso vai fazer o seu corte ser mais eficiente. Se no mínimo 3 dentes, né? Se eu tiver menos que 3 dentes, a serra pode agarrar no seu material e você pode quebrar a sua serra, o seu acabamento de corte não vai ficar tão bom, e aí você não tem um rendimento, o trabalho vai demorar muito mais, né? Pode causar um defeito na sua peça. Então você tem que levar isso em consideração, escolher uma serra. Você pode ver pelas figuras aí, ó, o tubo, tá vendo? A parede do tubo é fina e olha lá, ó, só tem um dente. À medida que a serra vai passando, eu só tenho um dente da serra em contato com a parede do tubo. Então esse corte vai ser muito difícil de ser executado e o acabamento não vai ficar tão bom. E pode até acontecer um acidente, quebrar a sua serra. Já nas outras figuras, olha lá, eu tenho, nessa figura central, ó, eu tenho no quadrado, tem 3 dentes da serra lá em contato com aquela parte da peça. Então é a serra ideal para esse tipo de trabalho. E a outra figura da direita eu tenho até mais que 3 dentes, então aí não tem problema nenhum também. Então beleza, essa é a primeira regra. A segunda regra é: quanto mais duro for o material, menor tem que ser o tamanho do seu dente, da serra que você está utilizando. E consequentemente terá mais dentes por unidade de comprimento. Então isso vai tornar o corte mais suave, né? Você vai ter um acabamento melhor também, e o rendimento do seu corte, você consegue executar o corte de maneira mais rápida.
E a terceira regra, né, é que para materiais macios deve-se utilizar serras de dentes grandes, né? Se o vão dos dentes forem muito pequenos, eles não vão oferecer um espaço suficiente para arrastar aquele cavaco, né, aquele pó que é formado na hora que você está serrando, até a saída, o que vai dificultar o movimento da serra e vai diminuir o rendimento do seu corte. Quando isso acontece, a gente fala que você está emplastando a sua serra. Por isso, por exemplo, você não deve utilizar a serrinha, né, que a gente conhece, aquela lâmina amarela, para serrar, por exemplo, madeira. Porque a madeira é um material macio e a serrinha tem uns dentes muito pequenos. Então, você pode reparar que quando você vai serrar, a madeira agarra nos dentes, ela emplasta ali no meio dos dentes, né? A gente fala que embuchou a serra, e dependendo da madeira lá, você não consegue nem cortar mais, você tem que tirar aquela madeira ali para continuar cortando, e toda hora você tem que parar para cortar. Por isso que os serrotes, os dentes dos serrotes são muito maiores, né? Então o rendimento na hora do corte é muito melhor, né, para madeira, usando um serrote com dentes maiores, do que você usar uma serrinha. A serrinha é usada para corte de aço, por exemplo, que é um material mais duro, então tem dentes menores. Beleza? Então essas são as regras aí básicas para a seleção de serras, né, para executar o corte. Bom, dando continuidade, né, a outra ferramenta que a gente pode utilizar para cortes em caldeiraria são as tesouras, né? Elas aceleram muito o trabalho, muito mais rápido que, por exemplo, você serrar. Só que essas tesouras elas são usadas para chaparia fina, de até 2,5 milímetros, 1 milímetro, dependendo da sua tesoura, né? Aqui eu tenho duas imagens. A figura da esquerda é uma tesoura manual e a figura da direita é uma tesoura de bancada. Essa tesoura manual ela corta aí no máximo chapas de 1 milímetro. Essa de bancada eu já consigo cortar chapas aí de até 2,5 milímetros, 2 milímetros, né, dependendo da dimensão da tesoura. Então é uma ferramenta que acelera o processo de corte, né? Se a chapa for mais espessa, mais grossa, aí você tem que usar ou uma serrinha, ou maçarico, por exemplo, ou uma lixadeira, né, com disco de corte, né? E aí você tem que utilizar outras formas de corte. Uma outra forma de corte também é essa máquina, né, denominada guilhotina. Então, esse é um corte, né, automático. Pode reparar que ela tem uma mesa. Ali você vai inserir a sua chapa, né? Você foi lá na sua chapa, marcou onde você vai fazer o corte, traçou a sua linha, precisa fazer o corte naquela linha. Você coloca ali dentro tem uma lâmina, que essa lâmina ela desce, quando você aciona a máquina ela desce. Então você posiciona a sua chapa com a linha embaixo dessa lâmina, e aí você acionou a máquina, a lâmina desce igual aquelas guilhotinas mesmo, né, antigamente, lá da Idade Média, que arrancava a cabeça do pessoal lá. Então essa máquina é semelhante, por isso esse nome de guilhotina. Uma lâmina desce, corta a sua chapa, e aí você tira e vai para o próximo trabalho. Então essa máquina aí consegue cortar chapas de grandes espessuras também, até, se eu não me engano, até 1 polegada, meia polegada, dependendo da dimensão da máquina. Você tem vários modelos, né? Então isso também é uma outra forma de corte, né? Uma outra ferramenta utilizada para corte em caldeiraria. Bom, a gente já traçou a chapa, né? A gente já viu as ferramentas de traçagem, já cortamos a chapa, já vimos as ferramentas de corte, e agora vamos falar um pouco de ferramentas de acabamento, né? São as ferramentas abrasivas. E aí a gente tem, então, o que são ferramentas abrasivas, né? São constituídas de grãos abrasivos ligados por um aglutinante, né? São grãos que podem ser metálico, tipo metálico, né? Que são prensados com uma liga, um aglutinante, né? E aí fica nesse formato aí que está vendo na figura. São utilizados em operações de desbaste, né? Para acabamento, corte,
afiação de ferramentas, até polimento mesmo, polir uma superfície, né? Enfim, é o acabamento da sua peça, né? E de acordo com o formato ou aplicação são chamados de rebolos ou pontas montadas ou pedras de afiar, né? E outros nomes. Então tá aí essa figura da esquerda, são essas pecinhas rosinhas aí, lembra um pouco aquele pirulito, né? Aquele doce. Essas são, na verdade, são pedras montadas, tá? É uma ferramenta abrasiva. E essa figura da direita é um rebolo, né? O pessoal chama também de pedra de esmeril, por exemplo. Você monta no esmeril e é usado para dar acabamento em peças, tirar rebarbas, né? E afiar ferramentas também. Então essas duas ferramentas são fabricadas de maneira semelhante a um pó que pode ser metálico, um material mais duro, abrasivo, que é aglutinado, né, com uma liga, né, fica nesse formato e aí você consegue utilizar em máquinas rotativas aí para dar acabamento, né. Existem outros discos semelhantes a esse, são mais finos, são os discos de corte. Você trabalha de maneira semelhante também. Você monta uma máquina rotativa, né, ele gira e aí você consegue executar um corte numa chapa ou num perfil metálico. Então, a gente traçou a chapa, cortou, já deu o acabamento, agora eu vou fixar uma chapa na outra e vou começar a montar a estrutura metálica que eu preciso lá no meu projeto. E aí para montar eu tenho várias maneiras, né? Você já deve ter visto na soldagem. A soldagem é um tipo de união de peças, né? Eu posso unir minhas chapas ou meus perfis por solda, né? Vocês já viram isso. Posso unir também por parafusos e posso unir por essas pecinhas aí que são chamadas de rebite, né? Alguns falam arrebite também. Mas, é uma outra forma de unir peças. A solda e o arrebite, eles são formas de união que a gente diz união permanente. Então você arrebitou uma peça, ela está unida permanentemente. O que significa isso? Você só solta aquelas peças ali se você destruir o seu arrebite. É igual a solda. Você soldou, ela está unida ali. Você só solta, só desfaz essa união se você destruir a sua solda. Por isso que é chamado de união permanente. Os parafusos, por exemplo, são uniões desmontáveis, né? Você consegue unir e soltar sem destruir seu parafuso, por exemplo. Você pode enroscou seu parafuso, se você precisar soltar, você tira ele. Depois, se você precisa unir, você volta a colocar o mesmo parafuso. Então é uma união desmontável, né? Já o arrebite e a solda, eles vão resultar numa união permanente. Você não consegue desmontar sem danificar o seu arrebite. O que é um arrebite? Um arrebite compõe-se, né, de um corpo em forma de cilíndrica, né, um eixo cilíndrico e com uma cabeça. A cabeça ela pode ter vários formatos, né? Eles são fabricados geralmente, né, em aço, alumínio, cobre ou latão, e unem rigidamente peças ou chapas, principalmente em estruturas metálicas, né? Como alguns exemplos aí, reservatórios, caldeiras, máquinas em geral, navios, né, aviões. Então como que funciona, né? Eu tenho vários modelos de arrebite, vocês estão vendo na figura do centro e na figura mais à esquerda, né, são modelos diferentes, tá? Na figura da direita está um exemplo de como que funciona a união por arrebite. Você tem duas chapas que você precisa unir. A gente faz o furo com um diâmetro específico para cada arrebite, né? Você fez o furo, você vai inserir o seu arrebite naquele furo. E aí, do lado que ele tem a cabeça, você vai prender ele, né, com a ferramenta chamada contra-estampo, né? Que vocês já devem ter visto lá na apostila de vocês, de caldeiraria, que tem uma parte bastante rica lá de informações sobre arrebite. Você prende ele com o seu contra-estampo e do outro lado você vai martelar com aquele martelo que a gente viu tipo bola. Do outro lado você
vai martelar a parte do arrebite que está sobrando do outro lado, e aí ele vai formar uma segunda cabeça. Essa segunda cabeça que vai fixar uma chapa na outra, beleza? E assim é o processo de arrebite. Esse arrebite da esquerda, você não martela, ele é aplicado com uma arrebitadeira, né? A arrebitadeira ela é presa nesse pininho, você passa esse corpo mais grosso dele aí no furo e pega a arrebitadeira por esse pino. Quando você acionar a sua arrebitadeira, ela vai puxar o pino e o pino vai deformar o outro lado do arrebite, aí vai formar uma outra cabeça do outro lado, fixando, né, dando a união das suas peças. Então é assim que a gente trabalha com a arrebite. Bom pessoal, por hoje, né, é isso. A primeira videoaula de caldeiraria. Lembra vocês, né? Vocês têm muitas informações na apostila, vocês devem ler a apostila, buscar mais informações em outros materiais também, né, na internet, ou livros, né? E qualquer dúvida vocês podem me procurar no ambiente virtual, beleza? Um abraço e até a próxima videoaula.